Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindos, meus amados irmãos e amigos no Senhor, a este 8º dia do nosso retiro quaresmal. Com grande alegria e satisfação, pedindo luzes do Espírito Santo e ao mesmo tempo abundância de frutos e propósitos espirituais neste caminho que percorreremos até a Quinta-feira Santa, nós queremos dar início com a ajuda do alto e especialmente com a proteção da Santíssima Virgem, nesta quarta-feira da primeira semana da Quaresma, sempre quarta-feira, nós recorremos à proteção, ao patrocínio de São José, especialmente nesse ano dedicado a São José, cujo 150 aniversário da proclamação de São José como patrono da Igreja Católica em todo o mundo, é recordado, é feito memória de forma tão especial a pedido do nosso querido Papa Francisco. Iniciemos o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezo a conhecida oração Alma de Cristo, atribuída a Santo Inácio de Loyola. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da Santa Igreja, neste dia, nos apresenta o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32, e agora leio aos senhores. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer: essa geração é uma geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas, e aqui está algo mais do que Jonas. Ao escutarmos, meus queridos, estas palavras duras do Senhor, coloquemo-nos então no contexto de que eles já estavam a caminho de Jerusalém e, ao longo deste caminho, encontravam corações abertos, corações que acreditavam e aderiam à mensagem evangélica, à boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também muitos corações indiferentes, muitos corações soberbos e ouvidos extremamente fechados àquela palavra salvadora enquanto Cristo passava pelas suas vidas. Não é diferente da sociedade, do mundo em que nós vivemos. Não há dúvida que nós temos muitos que querem abraçar
escutar, se encontrar com a verdade de Jesus Cristo, como, por exemplo, nós que estamos dedicados a esses 40 dias de retiro quaresmal. Mas tantas outras pessoas que estão vivendo o vício da indiferença religiosa. Outros que, não somente indiferentes, fazem questão de atacar e até mesmo de ofender a Deus e a capacidade natural que está inscrita no DNA humano, em nossa alma, de estarmos abertos ao transcendente e de professarmos a nossa fé em Deus acima de todas as coisas vinculadas ao nosso amor, assim dando sentido à nossa vida. Foram palavras duras, isso é incontestável. E perante realidades duras que podemos escutar ou ver na vida, alguns censuram, outros fazem questão de esquecer, mas os homens sábios sempre procuram aprender das realidades duras que se apresentam diante dos olhos de nossa alma. Nós cremos na bondade do coração de Jesus Cristo. E ao crer na bondade do coração de Jesus Cristo, percebemos que até suas palavras duras, nas circunstâncias que mais podem calar fundo a nossa alma, é um belo momento e ocasião de percebermos que Jesus Cristo, nas palavras contundentes, nos convida a ver as coisas desde a eternidade de Deus. Por isso, ele utiliza 2 exemplos. Nesse Santo Evangelho, ele fala de Jonas, aquele profeta tão conhecido do relato do Antigo Testamento, que esteve dentro da baleia e depois foi expulso como uma prefiguração da ressurreição já de nosso Senhor Jesus Cristo, porém enviado a pregar a conversão aos ninivitas. Interessante que os ninivitas escutam a Jonas e se convertem. E, ao mesmo tempo, esse Evangelho nos ajuda a fazermos um questionamento. E eu, como tenho reagido à mensagem de Cristo à minha vida? Como tenho vivenciado esses dias de retiro, já estamos no nosso 8º, através de um aprofundamento com a Palavra de Deus, de uma leitura orante mais assídua desta palavra e até mesmo dos propósitos do exame de consciência que tenho feito com cada tema vinculado à Quaresma. Jesus também utiliza o exemplo da Rainha do Sul, que nos é relatado pelo primeiro livro dos Reis, aquela rainha de Sabá que vai ao encontro de Salomão ao saber da sabedoria que lhe havia sido dado pelos céus. Curioso que ela não vai, a princípio, com uma reta intenção. Ela apresenta enigmas, um pouco para testar a sabedoria de Deus por intermédio de Salomão. Mas ao perceber o quão era profunda e o quanto aquela sabedoria era inestimável, de valor incalculável, porque era divina e não humana, aquela rainha se converte. E ela escuta e percebe, nos diz o primeiro livro de Reis, que ela se coloca a escutar, mas a também desenvolver ouvidos atentos. Aprendemos desse segundo exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá no Evangelho de hoje, o quanto é preciso não somente escutar a palavra de Deus, mas escutar tendo uma grande capacidade de possuir ouvidos atentos, para perceber que, através de sua palavra, Jesus Cristo também vai desenvolvendo ao longo dos nossos dias o eco daquilo que nos falou, ou seja, escutar e perceber o desenrolar através do eco das palavras de Deus na nossa vida, nas diversas circunstâncias. E para isso, escolhi no dia de hoje abordar
no nosso tempo quaresmal, sobre uma importante virtude, que é a virtude da prudência. Peçamos ao Espírito Santo, ao Paráclito, nosso Consolador, o advogado, doce hóspede da nossa alma, o dom da prudência. Sempre a prudência devemos, de certa maneira, relacionar aos nossos trabalhos, aos nossos ofícios, atividades, mas também ao relacionamento com os demais, uma vez que não vivemos isolados e não estamos sozinhos, porque quem crê nunca está sozinho. Todo homem prudente, toda mulher prudente, ela se obriga, ou ele se obriga, a recorrer ao pedido de ajuda, de auxílio, de um juízo reto, ponderando o favorável e o desfavorável, para assim atuar ou deixar de atuar segundo a ponderação, segundo o critério do juízo reto que permitiu uma decisão, porque a pessoa prudente sempre será a pessoa decidida. Infelizmente, o mundo contemporâneo ou o paganismo moderno vê o homem prudente, o homem virtuoso, como o indeciso. E é justamente o contrário. São Tomás de Aquino e São Bernardo de Claraval nos apresentaram duas grandes pérolas de definição da virtude. São Tomás vai dizer que a virtude da prudência, ela dá à luz as demais virtudes. É como esse grande útero. Enquanto São Bernardo de Claraval diz que a virtude da prudência é a condutora das demais virtudes e também dos bons hábitos que desenvolvemos em nossa vida. Temos a consciência, nós que nem sempre vivemos a virtude da prudência e precisamos aproveitar os 40 dias quaresmais para pedir a força do alto, a presença do Espírito Santo com os seus dons, com este fogo abrasador para nos fazer crescer nessa virtude que muitas vezes caímos em vícios contrários a ela e não alimentamos a presença dela na nossa vida. Dois vícios que chamam a atenção para os senhores. O vício da negligência, que está ligado ao medo, à preguiça, e, ao mesmo tempo, o vício da imprudência, o justo oposto da virtude que nós estamos abordando nesse dia. Ou seja, a imprudência que pode ser compreendida como uma precipitação, uma falta de domínio das nossas paixões, esse falar antes de pensar, e, ao mesmo tempo, essa imprudência que significa a ataraxia, esse não agir, esse estado letárgico perante as coisas da nossa vida. Muitos pensam que o prudente é aquele que não age, mas eu vou dizer que a imprudência é também uma incapacidade de agir e de decidir. Devemos tomar cuidado, meus queridos amigos no Senhor, que existem uma falsa concepção ou falsas ideias da prudência. Porque muitos dizem que a prudência é uma maneira de beneficiar a si mesmo e, dessa forma, não tomar partido praticamente de nada. Ou seja, o viver em cima do muro. Essa falsa prudência é quando agimos a serviço do egoísmo. É uma maneira retorcida de seguir os nossos próprios planos sem que nada possa nos atingir ou sem permitirmos sair da nossa zona fácil de conforto e de melhora, de progresso, em homens e mulheres literalmente e realmente convertidos. Como viver a prudência? Primeiro, é preciso conhecer a realidade para com quem estamos falando, vivendo ou obtendo
uma informação. Ao mesmo tempo, é preciso permitir que o nosso coração, unido ao intelecto, concordem em juízos serenos e equilibrados. Onde não há serenidade e onde existe falta de equilíbrio, aí está a presença da imprudência. E, ao mesmo tempo, se não tem uma capacidade clara de decisão, significa que a virtude da prudência ela está incompleta na minha vida. Não há dúvida, meus queridos, que todos nós temos a consciência do quanto o nosso conhecimento das coisas e das pessoas é muito limitado. Mas quando nós reconhecemos que tudo possui matizes, nada é branco ou negro. Existem muitos matizes de cinza. E é justamente que nós permitimos o Espírito Santo nos mostrar que nada é conforme a nossa primeira impressão ou nada é conforme a nossa visão à primeira vista. Peçamos ajuda nessa quaresma para ter a perspectiva ampla das coisas e das pessoas. Todo ser humano autossuficiente, e aí é um bom exame de consciência para saber o quanto pecamos por autossuficiência, não possui uma perspectiva ampla das coisas e das pessoas. Sempre fica com aquilo que foi dito, o que foi feito ou o que gerou uma má impressão diante do meu coração. Não se trata, meus queridos amigos, de termos uma visão ampla, uma perspectiva maior das coisas e das pessoas. Não se trata de um subjetivismo. Não. Trata-se de paciência para descobrir que, muitas vezes, à primeira vista, nós temos acesso ao secundário, à dor do outro. Aquilo que me é falado, na verdade, nem sempre é o que a pessoa sente, mas é a explosão de tantas dores e hemorragias internas que estão doendo. E, no fundo, são pessoas que estão pedindo ajuda e, em primeiro lugar, a ajuda da nossa oração. É por isso que as nossas opiniões, elas, para serem ponderadas na prudência, precisam ter ajuda espiritual de Deus. Em primeiro lugar, para as fontes corretas. Quais são as fontes das opiniões que eu formo sobre as coisas e as pessoas, sobre as situações que tenho acesso ou sobre aquilo que vieram me falar? E depois, será se eu reflito conforme os sentimentos e os ensinamentos de Cristo para dessa forma emitir o meu juízo? É preciso nós aprendermos a ter capacidade crítica para sermos pessoas prudentes. Capacidade crítica, hoje, ela é retirada, infelizmente, na sociedade, de um importante ponto que nós não abordamos muito ou não escutamos falar muito, porque não educar o ser humano. Se hoje a sociedade quer viver adestrada, massificada em seu pensamento, e a capacidade crítica, ela é afastada de um ponto fundamental, que é a importante obtenção de critérios. Como nós hoje observamos que essa ideia massificada do incomum se transformar em natural, daquilo que é agressivo às coisas de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa própria noção de santidade, se transforma em algo comum, porque hoje ter critério significa viver politicamente correto ou impoliticamente correto. Hoje, ter critério não é desenvolver um amor que deseja e busca o melhor para o outro. Qual é a maneira de ter critério prudentemente em benefício de nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, dentro da igreja e, especialmente, para aqueles
que não estão próximos de Deus, mas que a minha vida pode ser luz mesmo sem falar de Deus. Amar para ter critério. Devemos nos perguntar: isso fará bem ao outro? Será bom para esta pessoa? Fará o bem gerando crescimento, não em mim, mas para o outro que vive comigo ou tem um relacionamento com a minha história. É por isso que o prudente, ele é o homem, a prudente é a mulher de decisão. Porque a virtude da prudência pede uma capacidade de decisão. A virtude da prudência, como dizem muitos equivocados, não é a escolha dos inseguros. Pelo contrário, todo prudente sempre precisa escolher. E quantos imprudentes dizem escolher, mas na verdade se escondem atrás do medo e acabam escolhendo muito mal. A virtude da prudência é uma virtude que requer decisões. Porém, decisões que levam ao acerto. Mas para acertar é preciso correr riscos. Não riscos de precipitação, mas tampouco riscos de uma mobilidade letárgica ou excessivamente lenta. Daí que o prudente escolhe, decide, sempre sabendo escutar conselhos. Pedir conselho é uma fundamental base ou um fundamental adubo para o crescimento da virtude da prudência. Quero deixar para os senhores, no dia de hoje, a leitura do Salmo 6. Clamemos piedade ao Senhor por todas as vezes que fomos imprudentes. E agora, rezemos a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz e abençoado a todos os senhores. Até amanhã, no 9º dia do nosso retiro quaresmal.